Vamos começando. Oi, Cláudia, boa noite, pessoal. Dá só um tempinho aqui pra ver se a Mariana entra por aqui. Alexander, boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paula. Família Bem. Grande Luiz. Mariana entrou por aqui, vamos lá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a quem está nos ouvindo agora. Hello! Mariana, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos lá, boa noite a vocês que estão entrando agora. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem está nos assistindo aí, essa gravação. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é investimentos inteligentes BIM, investimentos não inteligentes BIM. Eu sou o Arthur Bessoni, fundador aqui da BIM Expert, estou falando aqui diretamente da Austrália, e o nosso trabalho aqui é um trabalho de compartilhamento de conteúdo. A gente compartilha dicas, ideias, realiza eventos para ajudar você, arquiteto e engenheiro, a implementar, a vender serviços BIM e também a se despertar nesse mundo aí de tecnologia e disrupções, né, digitais. Mari, se apresenta para o pessoal que está entrando Eu aí, para tenho quem que está me nos apresentar ouvindo de depois. novo. De novo, tem gente que não conhece a gente. Quem são esses dois loucos aí falando? Então, se apresenta Poxa, aí. meu nome é Mariana Macedo, eu faço parte dos comedores de chocolates anônimos. Ótima definição. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Tô aqui com o Arthur no BIM Experts com vocês, faço parte aí também do time do BIM AV. A gente tem essa missão aí desde muito tempo de democratizar o conhecimento, muitos parceiros, muitos eventos e tudo isso com o intuito de realmente agregar na vida das pessoas e fazer a transformação que a gente queria quando a gente começou. Exatamente. Seria bom, né? Se naquele tempo tivesse uma galerinha puxando aí na orelha, né? Tiveram alguns, mas enfim. Então, pessoal, fala de onde vocês estão aqui. Eu já vi que a Cláudia está falando de Curitiba. O Paulo, o Paulo tá por aí. Ô, Paulo, deixa de resenha. O Paulo está falando de uma pessoa, né? Provavelmente, não sei onde é que ele está hoje. A Lari entrou, inclusive, pessoal, para quem ainda não viu, tá no nosso YouTube. A última live que a gente teve aqui foi a Mariana e a Larissa. Falaram sobre temas bem legais. Então Foi tá lá para quem muito perdeu. legal. A Larissa apareceu Muito por aí. legal mesmo. E hoje a gente vai acabar voltando um pouco, né, nesse tema. A gente volta, dá voltas e volta para algumas coisas repetitivas, e aí é É, importante repetir até que as pessoas implementem, né? Olha aí, Juraci, interior da Paraíba, fala de onde você. Da Bahia, desculpa, eu falei Paraíba, lembrei de Paulo aqui. tá aqui, ó. Fala aqui de onde vocês estão. E olha, Mari, a gente vai começar nosso bate-papo aqui com algum brainstorm, alguns insights, como a gente geralmente faz, mas aqui atrás tem algumas coisinhas ali para mostrar para a galera, tá? Você Eu, roteirizou. eu, eu não roteirizei, eu preparei algumas coisas que podem ser interessantes para esse tema, mas enfim, como a gente não tem script, vamos ver o que é que vai sair daqui hoje e a gente vai Você vai passar discutindo a ou não. fórmula do ROI? A fórmula do Roy, ela é chatinha, mas eu quero só A gente mostrar, não vou deixa para o passar. final Deixa para o para final. Vamos, segurar? vamos, deixa para o final. Ele vai ficar bem na frente assim, e daí no final só ele sai da frente para mostrar a fórmula. Olha aí, ó, tem gente em Recife, Ó, já que tem Curitiba, tanta Bahia. gente de tanto lugar, vou aproveitar e pedir, né? Mandem aí aviãozinho, 3 pessoas, ajudem outras pessoas a chegarem em contato com esse conteúdo, porque a gente prepara com todo o carinho, né? Então é importante que vocês também compartilhem com todo carinho com pessoas que precisam ouvir isso. Isso, exatamente. A Lari falou aí, ó, ele deixou anotado para não esquecer o Triângulo BIM Experts, que nem eu na última live. Exatamente, Lari. Lari falando de Santa Maria. Eu trago mais uma vez o Triângulo BIM Experts, e especialmente falando do tema de hoje, que é investimentos inteligentes e não inteligentes, tá? Foi uma definição que eu e o Guilherme, a gente estava batendo um papo lá no Rio de Janeiro. Eu estava pegando uma conexão para ir para Las Vegas, né, para o evento do AU.
E aí a gente começou a bater um papo e do nada surgiu esse Triângulo Being Expert exatamente nessa necessidade de, pô, o que é interessante, o que é que não é interessante fazer. E a gente criou isso lá sem nem pensar assim Só direito. que vamos contar de onde surgiu esse tema, na verdade, porque a gente nunca falou sobre isso em nenhuma outra live. Esse conteúdo acho que nem tá no curso como aula, né? Eu Ainda tô não. comendo chocolate aqui, ó. O Aldo, olha que legal. Um abraço para você, Aldo. O Aldo já sabe, né? Marina sempre tá comendo alguma coisa. Todo mundo fala isso, eu não sei por quê. Olha, Alessandro falando de Manaus. Muita gente aí. É Então, que eu tô de à onde é que surgiu? vontade, entendeu? Então eu tô aqui compartilhando uma refeição, um chocolate com vocês, é por isso que eu como. Estamos em casa. Exato. De onde é que surgiu esse tema, Maria? Então, vou contar pra vocês. Eu, além de fazer parte do Comedores de Chocolate Anônimo, eu também era uma compradora de sapatos, não tão anônima assim. E eu sempre fui muito impulsiva, assim, em questão de gastos, e não necessariamente investimentos. E o Arthur, por outro lado, ele sempre foi uma pessoa que estudou muito essa questão de educação financeira. E ele sempre falava, ah, Mariana, ao invés de você comprar sapato, ou gastar tanto em salão e por aí vai, faz um investimento, né? Em ações, vai buscar um livro e lê esse livro aqui, Pai Rico e Pai Pobre. Isso mais ou menos o quê? 4 anos atrás? 3 anos atrás? Quanto tempo? Não Não lembro. sei, eu acho que foi uma live que a gente tava. Acho que o Renatinho tava também, né? Alguma live da Bean Expert. E eu acho que até a gente tava falando de alguma coisa de investimento. Foi falando assim: no lugar de comprar um sapato, compra uma ação da Adidas. Isso, foi Foi alguma uma coisa coisa assim, assim. há um tempo atrás. E daí ele falou, depois da live, Mari, lê esse livro, Pai Rico e Pai Pobre. E eu falei, um dia, quem sabe? Eu vou ler, eu vou me interessar, vou me educar financeiramente. E daí acabou que esse ano, finalmente, eu comecei essa jornada aí, tô até com consultor e entendendo um pouco mais dessas coisas, mas vamos em frente. E daí eu acabei lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, fiquei apaixonada e comecei a encher o saco de Arthur, né? E falei, Arthur, a gente precisa fazer uma live falando desse livro para as pessoas. E daí ele falou assim, Mariana, mas não tem. Mas como que a gente vai fazer essa live? O pessoal nem quer saber de livro. Eu acho que ele até mandou uma enquete na outra rede social que a gente tem para o pessoal, perguntando como eles se sentiam sobre livros. E daí o pessoal falou que não queria saber de livro. E daí eu falei, não, mas a gente precisa falar disso. Daí a gente ficou batendo papo, né? Como que a gente vai falar disso? E daí a gente chegou nesse tema de hoje. Então, preparem-se se vocês querem mais conhecimento sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem o livro, Pai Rico, Pai Pobre, né? Que vai ser muito onde a gente vai bater algumas coisas. Talvez a gente traga algumas, como que eu posso dizer, metáforas, né? Então, quem lê o livro vai entender um pouco melhor. Então, esse é o disclaimer que eu faço desde o começo. E eu espero que vocês gostem, porque realmente era um tema que a gente estava muito empolgado. Acho que não sei quem que estava mais, mas essa é a origem de tudo. E falando de investimentos, vamos fazer alguma contextualização para a gente juntar isso com o BIM, né? Como é que a gente faz investimento inteligente com o BIM? Mas primeiro, o que é um investimento, né? E tem duas definições bem legais, tá? Para qualquer pessoa que começa na área de investimentos, que é ativos e passivos, né? E aí, para Poxa, daí começar, vem a. Vamos dar o exemplo de sapatos, vamos? E tá, Adidas? vamos lá. Um sapato, ele é um ativo ou um passivo? A gente até falou isso com o Ademir, né? Que é aluno do Binha V. A gente estava numa live lá e o Ademir é estudante de finanças e ele deu até a Sim. definição de ativo e passivo. Mas vamos lá, o que é um ativo, né? Pessoal, alguém sabe aqui o que é um ativo? Manda aqui mensagem. Se a Lari falou que já está com a caneta na mão. O Diego falou, já leu Armas da Persuasão? Sim, é um livro muito bom, inclusive de um professor lá do Arizona, onde eu estudei nos Estados Unidos. Então foi lá onde eu tive o primeiro contato com isso. Um livro fantástico, tá? Ninguém falou aqui não. O que é um ativo, Mário? Vamos lá. Pensando no Posso dar o sapato. exemplo do sapato? Sapato é um ativo? Depende, De quê? né? Ó, a Ademir tá aí, Depende. ó. Ele falou da Ademir, ele apareceu. Aí, Ademir. Vou pegar a referência que o Ademir deu, que é basicamente do carro. Vou fazer o paralelo do carro Sim. para o sapato. Então, o carro, para a maioria das pessoas, é um passivo. Porque você só Uhum. vai gastar com o carro. Você vai gastar com gasolina, você vai gastar com uma série de coisas, e não necessariamente esse carro vai te gerar retorno financeiro direto, porque você não é Uber,
porque você não é representante comercial, porque você não usa daquilo para realmente trazer seu sustento. Ou para trazer dinheiro para dentro de casa, ou para dentro da sua conta bancária, que seja. Em contrapartida, um ativo é uma coisa que você investiu e vai estar te trazendo sempre retorno. Fazendo paralelo do carro para o sapato, se você vai alugar esse sapato num sistema de shared closet, né? Se você vai usar esse sapato para realmente fazer, de repente, uma entrevista de emprego ou qualquer coisa do tipo que vai te trazer capital, é um investimento. Agora, se é só para deixar o seu armário feliz, aí. Aí é um Daí, passivo, né? é um passivo. E carro é um exemplo muito bom que o Ademir deu, porque a maioria das pessoas acha que carro é um investimento, só que na verdade não é, né? Porque quando você considera IPVA, todos os impostos, gasolina, manutenção, na verdade ele se torna um passivo. Mas, como o Ademir falou lá na última live da gente, se esse carro é utilizado para trazer renda, né? Por exemplo, um vendedor, né? Ele falou, acho que foi esse exemplo que ele falou, né? Um vendedor, o carro se torna um ativo, porque sem o carro o vendedor não consegue fazer o trabalho dele, né? Claro, um vendedor porta em porta, um exemplo, né? E o Diego falou aqui, ó, se você for um atleta, é um ativo, né? Um sapato. Se você tem um sapato bom, né? Um tênis aí para correr, alguma coisa, realmente ele se torna um ativo para você. Ou se você está querendo investir na sua saúde, né? Essa é uma meta sua. Daí que volta um pouco na conversa que a gente estava tendo com a Lari. Quais são os seus objetivos? Né? Uhum. Então você tem os seus objetivos e um dos seus objetivos é de fato emagrecer. Por mais que esse tênis não vai te trazer um retorno financeiro direto enquanto capital, ele vai te trazer um retorno sobre os seus objetivos, sendo que um deles era emagrecer e ir na academia, e para isso você precisava de um tênis. Então, o sapato ele pode sim ser um ativo, mesmo que não te traga um retorno financeiro direto, né? Porque você vai estar investindo na sua saúde. Então, olhando por esse ângulo, ele é um ativo. E agora, Mari, fazendo uma relação com o BIM, tá? Do que a gente falou aqui. Tem muita gente que faz algumas perguntas muito diretas sem ter contextualização. Como, por exemplo, um sapato é um ativo? E a resposta é o quê? Depende. Depende. Né? Um carro é um ativo? Depende. E a mesma coisa o pessoal chega e fala, implementar BIM é positivo? Ou, por exemplo, devo usar Revit na minha empresa? Qual a resposta? Depende. Depende. Depende de quê? Depende de múltiplos fatores. Então, é muito difícil você ter uma definição dessa. O Revit é positivo. O Revit vai trazer retorno de investimento para a sua empresa. Utilizar a Navisworks vai melhorar a coordenação. Depende. Depende de múltiplos fatores. E foi aí, exatamente nessa nossa discussão eterna, que surgiu a ideia do Triângulo BIM Experts. É o que eu vou perguntar à Larissa para ver se ela lembra aqui, uma prova. Tá. A Larissa. Larissa, acho que nunca mais vai esquecer, ela vai ter pesadelo com o triângulo. Então, Mari, eu queria apresentar isso aqui para quem está por aqui hoje, para quem nunca viu. Vocês estão vendo minha tela invertida ou tá normal aí? Acho que tá normal. Tá normal, né? Então, tá pequenininho aqui, mas eu vou só falar. Eu vou acabar com a apresentação do Triângulo BX. Olha, aí fica difícil, né? Manter a atenção do A competição pessoal. é muito grande, entendeu? A competição. Então, vamos lá, pessoal. O que é que foi essa ideia do Triângulo BIM Experts que surgiu exatamente numa conversa com o Rio de Janeiro ali, lá, com o Guilherme, tá? A gente entendeu o seguinte, que para que a gente tenha um bom balanço, não apenas nas nossas implementações BIM, tá? No que a gente faz, nós precisamos ter alguns pontos que eles precisam ser aqui bem balanceados. Um deles, e o que eu acho que é um dos principais deles, é o objetivo do cliente. Então, pensando aqui em mercado, tá? A gente pode pensar no mercado macro, os objetivos do cliente são exatamente as demandas, né, do nosso mercado. Então, se o que você está fazendo não está necessariamente alinhado com o que o mercado busca, com o que o mercado necessita, provavelmente você pode estar fazendo um mau investimento de tempo, dinheiro, recursos da sua empresa e até recursos pessoais, que segura o que eu falei agora, viu, Mari? Recursos pessoais, é uma coisa que a gente vai discutir Tá anotado aqui. Então, objetivos do cliente é um desses principais pontos. Outro ponto interessante é conhecimento técnico. Então, nesse exemplo, tá? É melhor implementar Revit ou ArchiCAD. Qual o melhor dos dois? Depende de quê? A gente já falou dos objetivos do cliente, ou seja, será que o que nós estaremos entregando de valor final
a utilizar Revit ou ArchiCAD vai estar alinhado com o que o meu cliente quer? Meu cliente pode ser uma incorporadora, pode ser uma construtora, vai depender do que ele necessita. E, ao mesmo tempo, depende do nosso conhecimento técnico. Eu tenho uma empresa de 10 profissionais, 9 desses profissionais utilizam ArchiCAD e um utiliza Revit. E aí, eu vou implementar o que na minha empresa? Se ambos entregam o que eu preciso para meu cliente final. Eu acredito que eu entregaria, faria ali uma implementação de quê? De ArchiCAD, porque a maioria das pessoas já sabe aquilo. Então, o conhecimento técnico é importante, porque a gente criar conhecimento demora muito tempo, tá? Leva muito tempo, envolve muito dinheiro e recursos. E, por outro lado, tem o terceiro aqui, que é estratégia comercial. Então, a estratégia comercial, ela vai envolver ali não apenas as negociações que você está fazendo com o cliente, né? Mas tanto seu marketing, tanto sistema de vendas, tanto relações ali financeiras da própria empresa. Então, será que aquela empresa está preparada para fazer aquele investimento? Será que vai compensar aquilo no futuro? E aí, aqui onde vai entrar mais ou menos a ideia de ROI, né? De retorno de investimento. E aí, outro exemplo prático, tá? Alguém aqui conhece o Solibre? É um software muito bom para coordenação, para validação de códigos, tá? Se alguém conhecer o Solibre, dá um olá aqui. Então, só exemplo do Solibre. O Solibre, para mim, é um dos melhores softwares no que ele se propõe. Entretanto, o Solibre ele tem um custo de aquisição relativamente alto para quem está iniciando. Então, apesar de ele entregar muito bem o que o meu cliente busca, os objetivos do cliente, apesar de talvez eu ter um conhecimento técnico muito legal, talvez seja algo que é tão caro para a minha empresa, inicialmente, que talvez não valha a pena para quem está começando. Então, é por isso que a gente fala desse triângulo de Experts, que o que a gente tem que analisar do investimento tem que ter um balanço ali. Não é apenas o que é melhor tecnicamente, mas o que é melhor também comercialmente e, ao mesmo tempo, o que a gente precisa entregar para o nosso cliente final. Porque, senão, é perda de tempo e dinheiro. Faz sentido isso para vocês? O que é que você acha, Mari? Olha, eu acho que a Helena roubou a cena para começo, porque até agora teve mais comentários sobre Helena do que qualquer outra coisa. Mas continuando, né? Eu acredito que às vezes a saída não é nem você investir num software BIM, né? Às vezes acaba sendo você capacitar a sua equipe, fazer um diagnóstico e otimizar outros gargalos que você tem. Então, assim, muita gente fala, eu implementei o BIM e eu tive uma melhora gigantesca no meu escritório. Às vezes, não necessariamente foi o BIM que trouxe isso. Às vezes, foi a etapa de diagnóstico que foi resolvida, que foi realizada. E a partir desse diagnóstico foram levantados alguns pontos que tiveram que ser organizados para realizar a implantação BIM. Então, assim, não necessariamente foi o BIM que resolveu isso, mas toda a questão que a consultoria trouxe, né? Toda a organização que a consultoria trouxe na questão de fluxo de informações, organização de comunicação e por aí vai. Então, assim, o BIM, sim, ele é incrível, tem uma série de facilidades. Não estou falando aqui que, então esse negócio todo é balela, enfim. Não, o que eu estou dizendo é que tem algumas coisas que as pessoas acham que é mágica, mas na verdade é um trabalho organizado, estruturado que foi realizado e por causa disso você teve resultados, né? E voltando no retorno sobre investimento, que daí é a questão que o Arthur falou, né, da parte do pessoal, que era para eu ter anotado e eu anotei, você só consegue fazer tudo isso quando você tem um objetivo, que é a questão do diagnóstico, né, que a gente falou. Então, só quando você tem objetivos bem definidos e claros, você consegue saber o que é um investimento, o que é um ativo, o que é um passivo e como você vai ter retorno sobre isso ou não, né? Se você não tem objetivo, seja no seu escritório, seja na sua vida, seja em qualquer área que for, você não vai conseguir avaliar se o que você está fazendo são boas escolhas ou más escolhas, né? E seja para a sua vida financeira, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, essa é uma coisa que é super importante. Por isso que eu falei que voltava para a live da Lari, que é de desenvolvimento pessoal. Porque tudo volta para isso, na verdade. Você roda, roda e para lá, né? É o que a gente falou. E você falou algo bem interessante que eu queria só complementar,
que é essa ideia de se você não sabe para onde você vai, qualquer destino é bom, né? Tem até um trecho desse no filme da Alice, no País das Maravilhas, né? E é como se você fosse um navio à deriva. E a gente fala muito isso daquele esforço de energia, né, Marina? Que é até uma análise de retorno de investimento também, tá? Porque exatamente, se você não sabe para onde você vai estar gastando gasolina à toa. Então, um exemplo, você pega o carro e diz, vamos lá. E às vezes a gente está no nosso rat race, já vou trazer aqui uma terminologia do livro, tá? Lá vai. Do Pai Rico, Pai Pobre. O rat race, A você gente está ali. podia fazer um jogo do Bean, né? Rat Race Poderia. do Bean. Você já tá criando complicação pra gente, né? Ao vivo. Esqueça aí, deixa pra depois. Senão a gente vai ter que desenvolver. Então, só esse comentário, pessoal. O Rat Race, assim como falado pelo Robert Kiyosaki lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, é exatamente a gente estar sempre ali na ativa, a gente está ali correndo, a gente está ali desesperado, só que não necessariamente tendo os resultados que a gente precisa. Se a gente parar de correr, a gente cai. E, por exemplo, imagina, o Rat Race é a corridinha do rato, né? Então imagina um hamster, não sei, aquele ratinho pequenininho, ele fica correndo naquela, como é o nome daquilo? Aquela bolinha lá que fica girando, né? Enquanto ele tá Rodinha, correndo. roda, A rodinha rodinha. do rato lá. Então, assim, às vezes a gente tá nesse momento de correr, 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 só que a gente não tá indo para lugar nenhum. E eu dei até um exemplo desse a um dos alunos do Binha ver numa das mentorias. Eu falei, olha, se você não sabe para onde você vai, qualquer destino é bom. Então, por exemplo, eu vou entrar no carro e aí eu quero ir para João Pessoa. E aí eu tô indo para João Pessoa no carro, aí do nada apareceu uma festa em São Paulo. Opa, eu volto para São Paulo. E aí do nada tem alguma coisa em Manaus. Aí eu desvio para Manaus. E é o que muita gente faz profissionalmente, pessoalmente, em muitos casos. A gente não sabe para onde vai, e aí vai aparecendo algumas oportunidades, a gente se joga dentro dessas oportunidades, e na verdade a gente só está ali gastando energia, só está ali gastando o nosso carro, né, a nossa gasolina, só que a gente não chega em canto nenhum. E às vezes tem uma pessoa ali de bicicletinha, devagarzinho, mas ela sabe para onde ela quer ir. Ela sabe que ela quer ir para João Pessoa, então ela sai de São Paulo para João Pessoa e chega. E aquela pessoa que está num carro super veloz, ele fica só trocando a direção o tempo inteiro. Então, essa definição que a Não, Marina e falou vamos deu esse assim, de print nisso. novo, vai do objetivo, né? Porque se o meu objetivo é passear de carro e não chegar em lugar nenhum, tudo bem, tá atendendo Sim, o meu objetivo, entendeu? Se eu quero simplesmente passear de carro, ouvir música, sei lá, porque às vezes esse é o objetivo da pessoa, não tem problema nenhum, entendeu? Desde que sim. ela saiba que é isso que ela tá fazendo, não tem nada de errado, não tem objetivo errado, né? Porque se é um objetivo é porque é importante para você de alguma maneira. Então, se é seu objetivo realmente conhecer todas as ferramentas de software possível, beleza, é seu objetivo, a gente respeita isso. Você vai ter retorno financeiro sobre isso? Não sei, talvez o mercado procure esse tipo de profissional, também não sei. Isso é uma coisa que tem que ser avaliada. Mas se esse é seu objetivo, ótimo, entendeu? Mesmo que não dê dinheiro, ótimo, vai lá, sabe? Então, de novo, volta totalmente no objetivo. Se você quer chegar em 2 dias, tudo bem, sabe? Então, de novo, a gente respeita todos os objetivos. Você não precisa, de novo, ser também o maior peixe do lago, que a gente sempre fala aqui, né? Você quer ser o maior peixe do lago? Tem gente que quer ser o maior peixe do lago, mas também não tem problema nenhum em simplesmente sobreviver e ser um peixe médio, sabe? Ou um peixe pequeno, né? Que só corre do peixe grande. Tem gente que gosta disso. Então, tá tudo bem, né? Cada um tem seu objetivo. O que é importante é saber qual é esse objetivo. Porque senão, como é que você vai Exatamente. mensurar se a viagem foi boa, né? Eu não cheguei em lugar nenhum. Tá, mas você não queria só passear? Você não queria aproveitar a jornada? Foi bom isso? Foi. Então, pronto. Foi um investimento legal para você. E é por isso que quando eu faço alguma entrevista, cold call, tá? Ou qualquer conversa com algum novo cliente, a primeira coisa que eu pergunto é, inclusive, isso, né? Qual é o seu objetivo? Ou seja, onde você quer chegar, né? Eu gosto Porque de se você fazer não essa sabe... pergunta às vezes, sabia? Ah, é? Eu achei um outro jeito de fazer essa pergunta. Qual é? Porque quando você pergunta onde você quer chegar, às vezes é muito contundente, né? Dependendo da pessoa, nem mesmo ela sabe. Ela te ligou esperando que você tivesse essa resposta. Sim. Então, para evitar esse tipo de conflito, uma coisa que eu gosto de fazer hoje é perguntar se a gente for sair da ligação de hoje, saindo da ligação de hoje, o que te faria feliz quando a gente, se a gente, quando a gente desligasse? Então, na ligação de agora, né? O que que te faria sentir que essa ligação valeu a pena ao desligar, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem um objetivo de longo prazo definido. E pode ser muito contundente para algumas pessoas você fazer esse tipo de confronto.
Acho que até para mim, sabe? Se alguém me pergunta qual que é o seu objetivo, eu entro numa introspecção muito grande. É que nem quando falam assim, ah, quem é você? Nossa, quem é você para mim é uma outra pergunta que é gigantesca, sabe? Então, é importante você fazer a pessoa se sentir confortável em pequenas coisas para que você possa, às vezes, entender nesse imediato como você pode contribuir. Daí por isso que eu adaptei essa pergunta, até para poder cumprir, né? Dar retorno sobre o investimento de tempo que a pessoa está fazendo nessa ligação. Então, o investimento vai até nessas pequenas coisas, né? De a pessoa estar investindo um tempo e você conseguir dar retorno direto sobre isso. Deixa eu complementar até mais, tá? Tem um livro que eu terminei de ler essa semana, esse aqui, ó. Os Hábitos de Sucesso dos Milionários, do Dean Graziosi. E ele faz uma pergunta que, para mim, mudou o jogo. Girou a chave, como a gente fala ali no... Nossa, o livro deve ser bom. Qual que é o nome de novo? Deixa eu anotar aqui. Hábitos de Sucesso dos Milionários, do Dean Graziosi. E a pergunta que ele faz é o seguinte, ele fala, imagina que você está numa negociação, e é muito comum isso quando a gente está falando de BIM, tá? Às vezes a gente senta numa mesa, começa a discutir, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma ideia, e ele compartilhou uma ideia que eu achei muito legal, até perguntei a algumas pessoas que estão aqui na live, inclusive, que é o seguinte, pessoal, calma, vamos parar aqui toda a discussão que a gente está e vamos fazer o seguinte, imagina que a gente começou a nossa parceria e faz um ano já que a gente está trabalhando junto, tá? Olhando para trás, como é que foi esse ano para você? Então, olha que Essa é legal. uma pergunta valendo? Aquelas... É uma Pera, eu tenho ótima que forma. responder isso. Vamos lá. É uma ótima forma de você conseguir, tá, entender o objetivo do seu cliente, que é um dos nossos pilarzinhos daqui, né? Que a gente falou do Triângulo Beam Experts. Por quê? Porque se você entende os objetivos, onde é que ele quer chegar, facilita muito para você fazer essa jornada. E realmente, se você sentar na frente dele e perguntar o que é que você quer, é aquela ideia do Steve Jobs, né? As pessoas não sabem o que querem, até que você chegue lá e mostre para elas, né? E foi assim que ele fez o iPhone. Ninguém iria um dia dizer, eu quero um iPhone que seja dessa forma. Por quê? Porque ninguém nunca pensou nisso. Mas quando você Olha, pensa, a única coisa que eu sabia que eu queria algum dia, porque eu vi na Disney e daí era meu sonho, era um relógio que dava pra falar assim, tipo Power Rangers, entendeu? Isso eu hoje podia você falar, tem. então eu podia dizer que eu queria antes de existir. Isso é uma coisa que eu posso dizer que com certeza já estava na minha cabeça, entendeu? Mas fora isso, com certeza eu não diria um iPhone. Exatamente. Então, ó, a Lari falou aqui, ó, descobri de onde saiu isso, exatamente. A Lari, né, que entrou na equipe Beam Experts recentemente, eu fiz essa pergunta para ela. Lari, a gente estava comemorando aqui um ano de você na Beam Experts. Como é que foi esse ano? Quais foram os nossos accomplishments? Ou seja, o que é que a gente conquistou, né? O que é que a gente conseguiu desenvolver? E aí ela falou uma tonelada de coisas. Ah, a gente fez isso, a gente fez aquilo. E olha que legal, se eu perguntasse, Lari, qual é o seu objetivo na Beam Experts? Talvez ela não tivesse a mesma resposta. Mas como ela pensou um ano à frente, ela fez essa viagem ao tempo, ela foi lá na frente e disse, olha, olhando para trás, um ano. É Então, isso que eu ia olhando falar. para trás, fica mais fácil dizer, nossa, esse ano foi bom porque a gente desenvolveu tal coisa. E assim a gente coleta essa informação e diz, ok, vamos trabalhar daqui para frente agora para que a gente tenha esse ano da forma que você pensou. Do mesmo jeito é com o cliente, tá? Você está numa reunião complicada com o cliente, às vezes está o bate-boca, você diz, pessoal, é o seguinte, a gente começou a trabalhar hoje, o ano foi ótimo. O que é que vocês veem um ano para trás? E às vezes o cara não vê algo que não tem nada a ver com a sua implementação. Então você fala, ó, tá tudo bem. Então não faz sentido a gente fazer essa implementação. A gente volta quando vocês estiverem em outra vibe, não sei. Mas é uma pergunta que ajuda muito a entender muito bem esses objetivos do cliente de uma forma bem legal, bem divertida. Eu acho bem interessante isso. Então, sobre essa questão da retrospectiva com o cliente, tem uma coisa que eu até queria mostrar para vocês, que eu estava conversando com um super amigo meu, o Léo, e a gente estava falando sobre pós-venda, né? Então, quando você vai fazer essa questão do pós-venda que o Arthur falou, como que apresenta, como você faz um report, né? De tudo que foi realizado, como que você apresenta resultado para o cliente. E daí uma coisa que ele falou que é muito legal é o seguinte: se você atingir os objetivos, você não precisa fazer pós-venda. Você fala assim, objetivos
atendidos. Atendidos. Você tem que fazer pós-venda quando você não atendeu os objetivos. Que você tem que Uhum. explicar por que que você não atendeu e o que que tem que mudar para que você consiga atender dentro de um novo prazo. Então, por isso que daí, no processo de você estar realizando essa implantação, você precisa manter registros do que de aprendizado, né? Registros do que você supunha e do que acabou acontecendo. Então, por exemplo, né, você fez o diagnóstico, você levantou os objetivos no primeiro ponto, e você fez a suposição de que tais coisas seriam bons investimentos de tempo, de alocação de recursos desse cliente. Você fez basicamente o que o consultor financeiro faz para você, né? Então, o consultor financeiro, ele vai pegar todos os seus objetivos. Então, sei lá, eu quero casar, eu quero X, eu quero Y. E daí, ele vai programar toda a sua vida todas as suas finanças para o próximo ano. Você espera chegar no final do ano, né, com o dinheiro que você conversou com ele no começo, que no final do ano você queria viajar, que você queria guardar um pouco para o seu casamento que vai acontecer dali 3 anos e que você quer ter um pouco para aposentadoria. Se você chegou no final do ano e ele fala você não pode viajar, você vai dar uma surtada com ele, né? Naturalmente. Então, o que que ele tem que te apresentar? Ele tem que te mostrar o que deu certo e o que deu errado, de acordo com os Sim. seus objetivos. E a mesma coisa a gente tem que mostrar o que foi bons investimentos e o que foram maus investimentos. E como que a gente faz isso? A gente tem que manter o que a gente fala de métricas, né? A gente tem que ter como medir. Então, por mais que sejam intangíveis, que eu acho que era até um pouco do que o Arthur estava querendo puxar, é importante a gente manter isso sob a nossa vista, sabe? E Uhum. daí eu vou abrir para o Arthur puxar para esse lado, porque. Falando de investimento, é muito legal isso que você está conversando, Mário, porque complementa muito, assim, faz um embasamento muito bom para o que a gente quer discutir, né? Que é essa questão de retorno de investimento trabalhando na parte de modelagem de informação da construção, que é o que a maioria das pessoas aqui fazem, né? E a gente já fez algumas definições hoje aqui nessa live. A gente já falou sobre ativos, passivos, investimentos. A gente já fez uma introdução ao nosso triângulo Being Experts, que mostra ali, pelo menos um caminho que nos ajuda a pensar nas nossas ações. E algo que, antes de falar do investimento em si, eu queria falar exatamente desse investimento pessoal. Será que o BIM vale a pena para mim? Será que todo o esforço, tempo, dinheiro investidos, recursos, é algo que me traz um retorno de investimento E por pessoal? onde começar, né? Por onde começar Sim. como pessoa? Sim, Essa é então uma outra pergunta. eu pergunto para você, Marina, hoje e para todo mundo da live aqui. Você com certeza já teve algum investimento, tempo, dinheiro, recursos em modelagem de informação da construção. Sim, sim, Será que sim. você teve um retorno de investimento? E para deixar isso mais claro, o que é retorno de investimento, tá? Tem uma fórmulazinha aqui bem simples, tá? O ROI. É o quê? Eu Eu acho que está tive. invertido. Tá invertido a tela aqui, tá? Mas é apenas o retorno sobre o que você investiu. Ou seja, eu investi R$ 1.000, tá? Um exemplo, seja da minha hora, seja do meu tempo, em um curso, por exemplo, de Revit. Vou dar um exemplo bem básico, que é como a maioria Tive. das pessoas. Só um momento, eu vou perguntar de novo. Que é como a maioria das pessoas começam, né? E aí eu fiz um projeto e recebi 1.200, por exemplo. Uma coisa bem simples, né? Meu retorno de investimento ali é o quê? 20%, né? Porque eu recebi 20% a mais do que eu investi. Então, pensando em todo mundo aqui, você acha que o BIM é algo que traz um retorno de investimento positivo? E aí, enquanto o pessoal Depende. responde, aí eu pergunto para a Mar. Pessoalmente, você acha que você... Pessoalmente, para mim, eu Sim, tive, tá? Eu sim. tive em vários níveis. Eu tive no nível pessoal, né? Que eu realmente pude trabalhar com uma coisa que eu gosto, que é a área de tecnologia, trazendo um impacto, assim, muito maior do que simplesmente meu como pessoa enquanto indivíduo. Eu consegui trazer um impacto maior do que esse, do que do meu trabalho direto. Eu consegui ter o retorno sobre investimento direto, financeiramente falando. Também tive um retorno com relação ao posicionamento por conta do momento em que eu realizei esse investimento. Então, eu realizei esse investimento antes, né, de realmente ter sido uma coisa consolidada no mercado. Então, o investimento também tem tudo a ver com isso, né?
com o momento em que você faz esse investimento. É, e tem uma série de outras coisas, né? Ele perguntou como quantificar o retorno de imagem aí nessa fórmula. Como que faz, Heitor? O retorno de imagem depende, né, Paulo? Depende da imagem que você está falando. Se você fala da imagem no sentido de autoridade, né, é um ganho intangível. Que esse é o problema do BIM, inclusive. A maioria dos benefícios do BIM, eles são intangíveis. O que é que significa intangível? É difícil a gente mensurar, né? Um retorno de software, como eu falei aqui, você sabe quando você está investindo no software, você vai ver se aquilo vai retornar para você. Mas e os ganhos de comunicação da sua empresa? E os ganhos de gestão de fluxo de trabalho, que as pessoas começam a trabalhar de forma muito mais produtiva que antes, que a gente não tem um índice direto para quantificar isso. E a imagem da empresa, a parte de marketing, né? Isso é muito relacionado também com marketing, tá, Paulo? Será que o meu investimento em marketing, e quando eu falo marketing, pessoal, não estou falando só marketing digital, vendas, não, é coisa separada. Estou falando do marketing mesmo, da ideia de criação, né? É um investimento que você faz, mas você não tem como quantificar diretamente muitas vezes, porque você não sabe se é aquilo exatamente que está trazendo retorno. Às vezes teve uma mudança, tá? No comportamento econômico, macroeconômico do país, e aí está aparecendo mais obras, está aparecendo mais projetos, e você começa a ter um retorno financeiro maior. E como é que você pode Mas atribuir tem isso ao BIM? mas tem um jeito de você, assim, não é que é impossível, né? Existem formas para você medir tudo isso, né? Então, por exemplo, vamos falar aí de imagem da empresa, tá? A Sim, imagem da empresa, ela é composta por uma série de coisas os e não indicadores. uma, ela é composta por uma série de coisas, né? Então, aí não é só usar o BIM internamente e esperar que uma mágica aconteça. Tipo, puf, beleza, já todo mundo já sabe que eu sou moderno, eu tenho um posicionamento estratégico bom, né? Não funciona assim. Então, assim, quando a gente fala de métricas intangíveis, a primeira coisa que você tem que fazer é tornar esses intangíveis orientados a resultados, né? E não necessariamente a ações. Sim, Então, como que a gente faz isso, né? Então, o meu objetivo é melhorar a imagem da minha empresa. Como que eu vou fazer isso? Então, primeiro você tem que saber como que você quer que a sua empresa, que imagem que você quer que a sua empresa projete. E daí, a partir disso, você vai ter to-dos, né? Então, investir em BIM, investir em realidade aumentada, investir em realidade virtual, comunicar isso na mídia. E o resultado que eu espero com isso é que no final do ano eu tenha duas publicações no jornal da minha cidade local falando sobre o meu escritório. Ou que eu consiga 7 clientes que percebam, sem ser diretamente induzidos, que a minha empresa tem um diferencial tecnológico. Então, assim, a forma de você medir intangíveis, né, é você tentar torná-los tangíveis dessa específico, forma. né? Que daí são as SMART Goals que a gente Smart fala, né? Girls, exatamente. Que na implementação BIM, inclusive, ela está presente, né? Quando você faz uma meta e você fala assim, eu quero melhorar a produtividade da empresa. Essa meta é smart? Não, né? Porque produtividade é muito intangível nesse sentido. Mas quando você fala, eu quero melhorar o desperdício de material da minha empresa em 10% em um período de 6 meses. Olha só a diferença. Você já está sendo muito mais específico e aí você consegue ter uma mensuração melhor. E você tem ali como ter um contexto, né, para você mensurar essa avaliação. O Diego fez um Então comentário vamos aqui só muito falar o que importante. que é Smart Goals antes da gente ir adiante, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas Smart é S de específico, M de mensurável, A de atingível, S de realista e E T de T de quê? temporal. 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 Então, o que você quer fazer, como você vai medir, né? É atingível, óbvio. Tem gente que fala, vou implementar o BIM em 2 meses na minha empresa. É atingível? Não. Não é uma meta, sai. Depende. Você tem Depende, dinheiro depende. para isso? Você tem Depende, equipe para depende. isso? Você pode parar tudo e escravizar as pessoas?
Ou você pode simplesmente substituir, né? É o caso, por exemplo, de um cliente que eu estava entrando em contato com ele e ele falou o seguinte, olha, eu estou querendo montar aqui para licitação, as licitações estão aparecendo, não tem tempo para treinar essa equipe. Então o que é que você faz? Você substitui a equipe. Você diz, beleza, então contrata quem já trabalha com isso. Pega o Diego aí, ó, que já trabalha com licitação em BIM, e ó, Diego, vou te contratar para trabalhar aqui, beleza? Beleza, o Diego chegou lá, ele tem o conhecimento, como é o nome do conhecimento, Mari? Tácito, é isso? Ele tem o Tá. conhecimento ele tem o conhecimento que vai fazer aquilo, então não precisa ter uma implementação, ele já pode chegar com o sistema dele, do jeito que ele trabalha e dizer, pronto, aqui eu sou o departamento BIM agora. E de certa forma, existe uma pequena implementação ali, não é implementação total, né? Mas é uma substituição. É isso. Daí o Arthur usou um terminho aí, pegadinha, mas esse a gente vai deixar para a próxima live. Sim. Aí já entra na parte de pessoas, né? Então vamos lá. O Diego falou, ó, é difícil fazer a contabilidade porque quase não se tem dados anteriores à implantação. Exatamente, Diego. E isso foi até uma resposta que eu fiz essa semana nos nossos stories, que o pessoal perguntou assim, como é que eu entrego para o meu cliente os resultados da implementação BIM? E eu falei, ó, você consegue entregar os resultados se você mensurar esses resultados. Só que o problema é que antes da implementação BIM, não é mensurado geralmente, vai depender do tipo de empresa, tá? Mas vamos considerar uma empresa pequena, um escritório, que geralmente são escritórios familiares, e ele tem um processo que não envolve BIM e não existe Daí que é mensuração ali. importante você fazer o diagnóstico, né, que a gente Isso. sempre fala, e Uhum. que não necessariamente é obrigatório, né? Você pode fazer a implementação, porque às vezes a pessoa chega para você e fala, quero fazer uma implementação BIM, e daí você tem que fazer a implementação BIM. Mas essa etapa de ver como a empresa está antes é importante para você poder apresentar, né? Se teve uma melhora ou não. Que daí Uhum. entra um pouco no que a gente chama de Lean Office, né? Que é medir como que estão os fluxos desse escritório e onde você tem desperdício. Porque daí vai naquela planilha. Cadê o gráficozinho que você já deu um spoiler nos stories? Pega lá. O gráficozinho tá aqui em cima. Deixa eu tentar virar minha tela aqui. Salva ele lá. Tá aqui. Vocês estão vendo minha tela invertida ainda, pessoal? Com o outro lado aqui da moeda ou não? Agora não, agora tá bom. Agora tá bom, então eu vou deixar aqui. Peraí, deixa eu tô ajeitando aqui. Vai falando aí, Marina. Só que eu tô ajeitando aqui por enquanto. Assim. Tá. Então, enquanto ele tá ajeitando, vou só para falar um pouco do gráfico que o Arthur vai puxar aí. Você tem que fazer essa análise de Lean Office, que é justamente onde estão os gargalos. Então, tá todo mundo falando muito de Lean Construction para cá, Lean Construction para lá. E o que é o Lean Construction, né? O Lean Construction, ele vai diminuir desperdício na obra, analisando os desperdícios. E o que é o Lean Office? O Lean Office vai fazer a mesma coisa dentro do escritório. Então, você vai analisar onde estão os desperdícios, né? E quais são os desperdícios que a gente tem dentro do Lean, né? A gente tem uma série de desperdícios e no escritório não vai ser, como que eu posso dizer, nenhuma exceção, né? Então, a gente tem desperdício por superprodução. Então, quando a gente, de repente, produz uma série de documentação que não era necessário, a gente tem por processamento impróprio. Então, às vezes, você fez uma renderização, supondo, de alguma coisa que estava errado e você precisa fazer de novo. Então, um movimento desnecessário, quando, sei lá, você fez uma série de alterações de projeto, sendo que já tinha uma outra alteração para ser feita, tempo de espera, defeito e por aí vai, né? Então, assim, a gente tem tudo isso não só na obra, como também dentro do escritório. E daí que entra a fase de, antes de você fazer qualquer mudança, você parar e olhar onde estão os gargalos e os maiores desperdícios desse escritório, para que você consiga, né, gerar retornos visíveis para aquelas pessoas. E daí tem esse gráficozinho, né, baseado em que estudo eu não sei, Eu vou falar. mas ele ajuda bastante nessa análise aí. E agora, Arthur, fica à vontade, por Eu favor. vou só responder algumas das perguntas que foram feitas aqui. Eu tenho essas informações para mostrar, né? Então, por exemplo, o Paulo perguntou como quantificar o retorno de imagem nessa fórmula, né? Então, essa fórmula aqui, ó, ela é uma fórmula analítica, tá? Essa fórmula foi publicada pela Autodesk em 2007. E ela mostra aqui como é que você pode calcular o retorno de investimento para a implementação
de software, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui ele está envolvendo hardware e software, não necessariamente a implementação BIM, porque a implementação BIM ela vai envolver a implementação de software e muitas outras cositas mais, né? Então, essa aqui é só uma fórmula que ela pode ajudar a trazer uma ideia de quanto é que a gente vai ter de retorno com a implementação de um Revit da vida, de um ArchiCAD, de um Navisworks, de um Solibri, coisa dessa natureza, tá? Por outro lado, existem algumas, como nós falamos aqui, alguns ganhos que eles são intangíveis, que são difíceis de mensurar, como a gente falou. Só que, respondendo a pergunta do Paulo, existem formas de fazer isso. Por exemplo, tá? Esse material que eu estou mostrando para vocês, esse gráfico aqui agora, ele foi um gráfico desenvolvido pela Universidade Estadual da Pensilvânia, tá? Que ele analisou o retorno de investimento de cada um dos 25 usos do BIM nas fases de planejamento, design, construção e operação. E a gente pode dizer, opa, como é que eles conseguiram avaliar esse retorno se é algo, de certa forma, intangível? E aí foi como a Marina falou, existem métricas, formas de a gente fazer análise de ganhos intangíveis que elas não são necessariamente analíticas como essa nossa fórmula aqui, né? Por sermos aqui arquitetos e engenheiros, principalmente engenheiros, a gente tende a ser muito analítico, a gente quer tudo na ponta do lápis, mas nem tudo dá para ser na ponta do lápis. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma entrevista com mais de 2.000 empresas, se eu não me engano, não lembro exatamente o número agora, e eles fizeram diversos questionários para avaliar o que é que trouxe mais retorno ou não, o que é que foi mais positivo para cada uma daquelas empresas, o que é que era mais interessante, e com isso eles transformaram esses dados em algo analítico, que a gente consegue avaliar através de um gráfico. Então, assim como a implementação BIM, nem sempre nós vamos ter ali um dado muito... como é que eu posso falar? Preciso, né? Que diga, olha, a implementação BIM me trouxe 15% de retorno de investimento. Porque eu não tenho todos esses dados. Mas eu consigo avaliar, por exemplo, a satisfação do meu cliente. Eu consigo avaliar a satisfação daquela equipe de obra, pensando ali nos ganhos que tiveram. E aqui esse gráfico ele mostra duas coisas bem importantes. O vermelhinho que está mais aqui abaixo, tá? É a frequência de cada um desses usos do BIM. Ou seja, considerando os 25 usos do BIM, o que é mais frequente, tá? E o azul, ele mostra o benefício, ou seja, o que é que trouxe mais benefício para aquela empresa. Então, nós podemos avaliar aqui, ó, eu vou até marcar os 5 primeiros, tá, de benefício. Foi esse, e tem 2 aqui que eles estão ali bem juntinhos. Quais são esses usos do BIM, tá? Tá bem pequeno aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler. Mas o primeiro deles é coordenação tridimensional. E, inclusive, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz essa pesquisa aqui com escritórios da região de João Pessoa e, basicamente, quase bateu alguns desses dados aqui, né? Foi mais uma pesquisa para entender, porque isso aqui é um contexto mais americano. Então, quando a gente fez essa pesquisa local, a gente teve algo similar. Então, coordenação tridimensional é uma utilização do BIM muito frequente, que ela tem um alto retorno de investimento, olha só. Cerca de 60% a 70% das empresas, né, falaram que é algo extremamente positivo. O segundo dele é a revisão de design, ou seja, é a utilização do BIM para fazer validação do projeto design. Isso aqui pode envolver, por exemplo, eu vou utilizar Inkscape só para navegar dentro da obra, ou um walkthrough só para poder fazer uma análise ali do meu projeto com o cliente. Inclusive, os clientes afirmam que isso aqui é um dos melhores usos, porque eles conseguem imergir, eles conseguem entrar dentro da obra deles, né, virtualmente, eles gostam muito dessa percepção. O terceiro aqui, em termos de retorno de investimento, foi a modelagem de condições existentes, tá? Que isso aqui a gente tem até lá no BIM AV uma aula que a gente mostra como utilizar um drone, por exemplo, para fazer esse levantamento. Então, existem diversas formas de fazer a modelagem de condições existentes, mas quando você consegue entender o que existe naquele terreno, naquela superfície, fica mais fácil de você fazer algumas análises que vão te dar retorno financeiro muito bom. Inclusive, tem até um caso do Alan Araújo, de um projeto que eu conversei com ele uma vez, que foi feito lá em João Pessoa, e através de modelagem de condições existentes, foi possível economizar mais de R$ 1 milhão, só porque foi analisado ali algumas coisas que não foi previsto em projeto, né? E eles conseguiram fazer essas alterações bem antes da obra começar. O quarto item aqui seria a fase de planejamento de obra, né? Muito do que a Natasha, por exemplo, levanta a bandeirinha com o Vico, né? De você fazer ali o planejamento e atribuir isso ao seu modelo, né? Que é o que a gente chama do 4D Modeling. E aí a gente vai ter mais 2 aqui, que tem modelo de tridimensional e planejamento e a parte de
design de sistemas construtivos, ou seja, virtual mockup, né? É quando a gente faz uma análise de algo que vai ser construído em um pequeno modelo de forma menor para que a gente analise ali todas as possibilidades. Então, gente, falei muito aqui, mas qual era o objetivo do que eu estou falando? É mostrar que nem tudo que a gente faz de BIM vai trazer um retorno muito legal. Alguns desses usos a gente está desperdiçando muito tempo e dinheiro. E tudo isso que a gente faz, a gente tem que pensar naquela ideia do princípio de Pareto, né? 80-20. Ou seja, foque 80% do seu tempo naqueles usos que vão trazer ali a maioria do resultado, tá? E os 20% você deixa para o restante, né? Só lembrando, Oh. né? Só voltando um pouco para uma coisa que eu queria reforçar, vai depender do objetivo, né? Então, assim. Olha quem está aqui atrás. Foi proposital. Olha a essência aqui. Porque vamos olhar, sei lá, um escritório de design de interiores, supondo. Se você é uma arquiteta, tá assistindo a gente, e daí, vou focar no BIM porque vai me trazer um retorno sobre investimento gigantesco na parte de coordenação. Poxa, às vezes não é bem assim, não é mesmo? Porque o perfil do tipo de pessoa que respondeu essa pesquisa não foi esse tipo de escritório, sobre esse tipo de contexto. E o maior retorno para você, de repente, é o tempo que você vai gastar, né? Passando do 2D para o 3D, e enfim, né? Às vezes para você é um outro fluxo que faz mais sentido, é uma outra coisa que vai resolver de maneira mais eficiente seus problemas. Então, objetivos, por favor. Não acha que a gente falou, esses aqui são os usos do BIM que valem a pena, esses aqui não. Não, não é isso. A gente falou de acordo com o estudo, né? É importante reforçar isso. Tinha um perfil de escritórios que responderam isso. Por isso que quando você vai ler um estudo, sempre, né, no comecinho, tá falando que tipo de pessoa que foi entrevistada para responder, sabe? Porque perfil faz toda a diferença. Se eu pegar uma série de adultos de 57 a 60 anos, eles vão gostar de algumas princesas da Disney. Se eu perguntar para as meninas de 10 a 15, elas vão gostar de outras, entendeu? E se eu perguntar para os meninos que princesa da Disney que eles olham, eles não vão responder, eles vão falar, nem gosto de princesa da Disney. Então, é muito importante a gente prestar atenção em perfil, né, quando a gente vai ler pesquisa. Então, se você é uma pessoa que gosta de olhar na internet, sair por aí pesquisando, né, para você mesmo fazer a sua própria implantação, olha principalmente para o perfil, né, de quem fez o estudo, de quem fez a pesquisa, porque isso vai te impactar diretamente. Analisando a questão do desenvolvimento pessoal, é como falam, né, Mariana? Não receba conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Não sei se você já ouviu isso. Mas é bem isso também. Não adianta a gente ter uma análise dessa se o nosso perfil é totalmente diferente, né? Por isso que está aqui, gente, Triângulo BIM Expert, tá? Qual o objetivo do seu cliente? Que esse cliente pode ser você mesmo, né? Pensando no seu estudo pessoal, tá? Eu quero aprender BIM. Primeira coisa, qual é o seu objetivo? Tá aqui em cima da minha cabeça aqui. Qual é o seu objetivo? O que é que você já sabe? E qual é a sua estratégia comercial para tornar aquele objetivo, né, uma realidade ali que possa se sustentar financeiramente falando, tá? O Paulo falou, há uma pesquisa semelhante por região do país, no sentido de exigência de mercado. Acho Em que termos sim. Brasil, Acho que sim. O eu não Adriano sei Macedo, lembra? O primo, meu primo. o prêmio Eu da não, Marina. eu não lembro, mas eu acho que, não sei. Temos que olhar nas semanas BIM Experts, mas eu lembro que na semana que ele apresentou, ele comentou sobre uma pesquisa que estava sendo, sobre qual que era a maturidade e a demanda por região do país. Estava tudo num sistema de BI bem legal. Inclusive, ele até pediu para mais pessoas responderem para realmente ter dados mais precisos por região. Uhum. Então, depois Eu acho que ele procura lá estava no fazendo. YouTube. Procura lá no YouTube a palestra dele, que provavelmente tem essas informações sobre esse estudo, se eu não estiver errado. Mas eu acho que eu não estou. E essas pesquisas, pessoal, tem que ter cuidado também, né? Porque às vezes, assim, pesquisa de índice de adoção BIM no país. Aí os caras chegam assim numa empresa, sei lá, vamos dizer, em Recife. Você utiliza BIM? Aí a pessoa tá aprendendo Revit. Aí o cara faz, sim, aqui tudo na empresa é em BIM. Aí vai para pesquisa, sim, tudo na empresa é em BIM. Que na verdade não retrata a realidade, né?
Uma coisa é utilizar software, outra coisa é utilizar o BIM como realmente a modelagem de informação da construção. A gente pensa muito em modelagem e esquece informação em muitos dos casos, né? Então, o bom Eu fui BIM procurar é limitado ainda. eu fui procurar um livro aqui, e eu tô procurando ainda, mas tem um livro que fala que é basicamente Lying with Statistic, né? Que é mentindo com estatística. Mesmo Sim, que a gente tenha todos os números, é muito fácil você mentir com os números. sim, E induzir respostas também na hora de você fazer a entrevista, né? Então, assim, as pesquisas, elas são legais, elas são um bom norte, mas não necessariamente você tem que levar isso como preto no branco, né? Entre o preto e o branco a gente tem mais de 1000 tons de cinza. Então, esse aqui é um livro que eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Então, ensinando a pensar de maneira crítica com relação a a pesquisas. estatísticas, e tudo mais. Então, eu acho que é por isso que eu fiquei um pouco cética. Sim, sim. Nem toda pesquisa traduz necessariamente a realidade, né? Não é à toa pesquisa eleitoral, né, pessoal? Quantas pesquisas eleitorais aí não aparecem? Ah, fulano vai ganhar. E quando de última hora dá uma zebra lá, o outro candidato ganha. Então, tudo isso tem que ser analisado criticamente. Mário, eu vou fazer só algumas considerações aqui, que a gente já está quase finalizando a live, o YouTube vai cortar a gente aqui. Mas só um breve YouTube resumo, tá, não, pessoal? Instagram. Instagram. Eita, pronto, já vou perder a audiência agora. O Instagram já vai cortar. Agora eu estou falando o nome dos concorrentes. Então, pessoal, a gente falou um pouquinho desse material. É da Penn State University, tá? Se vocês quiserem, busca lá. Inclusive, os alunos do curso já conhecem bem, porque é o que a gente utiliza lá sobre o uso de BIM nas 4 fases. A gente falou um pouquinho aqui sobre retorno de investimento. Existem formas analíticas e não analíticas de fazer essa análise. E o que eu queria deixar, a mensagem que a gente queria deixar aqui é essa ideia de objetivos do cliente, estratégia comercial e conhecimento técnico. Isso serve para até a sua própria análise. Será que vale a pena fazer isso? Depende. Será que o mercado quer isso, tá? Às vezes, isso aqui é a melhor solução Então, técnica, mas se não é objetivo do cliente, ou seja, do mercado, não faz e muito outra, sentido. se alguém vier e perguntar pra gente assim, que curso que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um curso de Revit? Olha, a minha resposta para a próxima pergunta aqui, para a próxima pessoa que me perguntar isso vai ser: assista essa live. Assiste essa live, depende do que você quer, né? E aqui a gente trouxe alguns outros dados, não deu tempo de falar de tudo, mas deixa para as próximas. Mas eu acho que está invertido mais uma vez, né? Então vou só Tá falar por aqui. invertido, tá invertido. A sua realidade vai mudar a resposta para cada uma dessas perguntas. Por isso que às vezes eu até estou respondendo perguntas aqui no nosso Instagram e às vezes não dá para responder, porque assim, Arthur, eu faço o quê? Não sei. Você é um construtor, um incorporador, um escritório de arquitetura, engenharia? Quais os seus objetivos, tá? Com base nos seus objetivos, no que você já tem de conhecimento técnico e na sua estratégia comercial, aí a gente avalia se aquele investimento é inteligente em BIM ou se aquele investimento não é inteligente. Porque só dá para fazer isso quando a gente entende para onde a gente quer ir, né? A gente tem que saber onde estamos e onde nós queremos chegar. E aí vem algumas outras coisas aqui relacionadas a políticas, processos, tecnologias, que são os pilares do E BIM, né? daí eu só queria falar um pouquinho das pessoas antes que cortem a gente. Se Falta um você quer minuto. começar com o BIM, você tem que saber qual que é o seu perfil. Se você tem um perfil de modelagem, de coordenação, de gestão, ou se às vezes não é nenhum desses, né? Se você Eu tem tô um numa perfil bola mais de de ouro. integração de pessoas. Então, prestem atenção em quem são vocês e se desenvolvam pessoalmente antes de dar qualquer passo maluco e sair por aí fazendo 10 mil cursos, sendo que você nem sabe o que você quer. Então, antes de ser ilubriado na internet, por favor, se conheça. É isso Eu aí. acho que é isso. O Diego falou aqui, consumindo conteúdo de vocês, estou percebendo que tenho que buscar os meus objetivos e perceber com o que quero trabalhar. Exatamente. Faz o bem a ver, Diego. Lá a gente vai discutir exatamente sobre isso. Pessoal, teste para saber o perfil. Gente, tem muito. Infelizmente aqui a gente tá sendo cortado da live aqui agora, Pois mas a é. gente continua respondendo perguntas aqui no nosso 3, Instagram. Então, manda tua 2, pergunta aqui no Instagram 1. que a gente fala por lá. Um abraço para todos vocês, tenham uma ótima noite aí no Brasil e a gente continua esse nosso projeto na próxima quinta-feira. Um abraço, valeu! Tchau, tchau.